Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Lançai as Redes. É um prazer imenso estar com vocês neste novo ano, voltando neste projeto, voltando a ter com vocês mais uma vez. E hoje é dia de ter com vocês para falarmos da liturgia da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, é com imensa alegria que nós voltamos a nos falar, que nós voltamos a nos encontrar para falarmos sobre a liturgia da palavra do próximo domingo. O próximo domingo é dia 25 de janeiro. Nós estamos novamente no tempo comum. Nós estamos neste tempo comum entre o Natal e a Quaresma. E já é uma liturgia que vai nos convidar a pensar como nos preparar para essa Quaresma que vai vir. Como nos preparar, o que Deus nos chama, o que a igreja nos chama a pensar neste tempo para vivermos bem a Quaresma que virá, que começará no próximo mês. No próximo dia 18 de fevereiro inicia-se com a quarta-feira de cinzas a nossa Quaresma. Então, meu irmão e minha irmã, é importante desde já nós já termos este pensamento de que essas liturgias que vão ser propostas pela igreja para nós está nos preparando e nos fazendo pensar em como viver bem a nossa Quaresma. E sem nos delongar muito mais nisso, mas com o nosso coração pronto a receber esta palavra e a saber que esta palavra nos prepara para viver bem a nossa Quaresma, vamos à liturgia da palavra do próximo domingo. A primeira leitura é a leitura está no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, mais o versículo 10. Então repito, a primeira leitura está no livro do profeta Jonas, é Antigo Testamento, está no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, mais o versículo 10. Então vai dizer assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa liturgia do próximo domingo vai ser muito focada num grande ponto da nossa vida, que é a nossa conversão. A nossa conversão, a conversão que precisa acontecer diariamente, é uma conversão, é uma mudança de caminho, e as leituras de hoje vão nos mostrar e vão nos guiar a como ter essa conversão diariamente. E o primeiro ponto, a primeira leitura, já fala de uma pregação de conversão, em que o profeta Jonas é convidado a pregar, a anunciar aos ninivitas, a fazer profecia aos ninivitas, dizendo que Nínive seria destruída pelo que eles estavam vivendo. Se você pegar a pregação que o nosso querido irmão Jefferson já fez com vocês aqui sobre essa profecia de Jonas, vocês vão ver a dificuldade que Jonas enfrentou e o que ele teria que enfrentar, o medo que ele teve para poder anunciar, para poder profetizar aos ninivitas. Mas ele foi anunciar uma palavra de conversão, de mudança de vida. Então, o primeiro ponto dessa conversão que Deus quer nos falar nessa liturgia de domingo é: a conversão exige uma mudança de vida. A conversão exige realmente, como a palavra diz, essa mudança de caminho. Onde os profetas, onde os pregadores, onde os homens e mulheres de Deus, onde a própria presença de Deus são as setas,
onde a nossa Santa Igreja é a seta, dizendo não, não é por aí, não é este o caminho, mostrando para mim e para você que nós precisamos fazer uma conversão, mudar a rota da nossa vida, mudar o caminho da nossa história. Então, Jonas é intimado por Deus a ir anunciar, a ir pregar uma profecia de conversão no coração de Deus para aquele povo pagão, para aquele povo que não fazia parte do povo hebreu. Deus queria anunciar ali que Ele iria destruir a cidade de Nínive se eles não mudassem de vida. Então, meu irmão e minha irmã, o primeiro ponto dessa liturgia quer dizer para mim e para você é converta-se. Converta-se e mude de vida. Não dá para alguém dizer mudei de vida, ou não dá para alguém dizer melhor, conheci Jesus, me converti, se ela não muda de vida. Se nas suas atitudes do dia, se nas suas atitudes nos lugares onde ela está, ela não demonstra essa mudança de vida, não houve ali realmente uma conversão. Então o primeiro ponto, o primeiro passo é: olhe para a sua vida e veja a conversão que eu professo estar acontecendo em mim, ou que aconteceu na minha vida, me fez mudar de vida? Me fez sair dos caminhos maus, das escolhas ruins e começar a fazer caminhos melhores, escolhas melhores, ou eu continuo fazendo as mesmas escolhas e cometendo os mesmos erros? Se a sua resposta ainda está nisso, de não consigo mudar a minha vida ainda não mudou em nada, sinto lhe dizer, essa conversão não aconteceu ainda, meu irmão. Porque a conversão que Deus nos coloca e que a igreja nos coloca neste dia é uma conversão que muda a nossa vida. E ainda aqui, nessa leitura de Jonas, já tem um segundo grande passo da conversão. O segundo grande passo dessa conversão está naquilo que Jonas é convidado a fazer. Quem se converte passa a anunciar. Quem se converte não consegue ficar preso dentro de uma redoma onde só eu me salvo, onde só eu importo, onde só eu estou indo ao céu e eu não me importo com o restante. Não importa, Jonas passou medo, Jonas correu risco, Jonas tinha diversos outros motivos e ele até tentou fugir daquilo que Deus estava dizendo. Mas, como o segundo passo eu tenho que anunciar aquele que me converteu. Eu preciso anunciar o caminho que me converteu. Então, meu irmão e minha irmã, o primeiro passo é uma conversão de mudança de vida. O segundo passo é uma conversão de mudança de vida me leva a anunciar uma vida nova. Foi isso que Jonas foi lá em Nínive fazer. E o lindo Jonas não acreditou, Jonas foi pregar, provavelmente um profeta que não acreditava nem mesmo ele na palavra que ele estava anunciando. Mas ele pregou e o povo de Nínive ouviu, fez o jejum, fez a penitência, vestiu-se de saco, aderiu àquela palavra, assumiu aquela palavra no coração, mudou de vida, se converteu e Deus se compadeceu deles. Então, meu irmão e minha irmã, esses dois primeiros passos são muito importantes. O primeiro Deus quer uma conversão de mudança de vida. O segundo passo essa conversão me leva a anunciar aquilo que Deus quer. Ainda aqui nessa mesma passagem, algo que fica claro, mas às vezes passa despercebido a sua missão. O seu chamado é dado por Deus. A sua vocação é dada por Deus. É Deus quem faz o chamado, porque inicia esse trecho, essa primeira leitura dizendo: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e vai anunciar-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Então, meu irmão e minha irmã, a sua vocação, a sua missão, aquilo que Deus quer que você faça na sua vida, é Ele que vai te chamar a fazer. O chamado vem de Deus. Nós atendemos ao chamado. Mas se é um chamado é porque alguém chama. Não sou eu mesmo que me chamo. Não é um chamado em que eu me autodenomino pregador, me autodenomino missionário, me autodenomino qualquer coisa. É um chamado de Deus. Eu vou ter condições de corresponder ao chamado de Deus se for um chamado de Deus. Deus nos chama a ser alguma coisa.
E Deus tem um chamado na sua vida a anunciar de alguma maneira a sua palavra, que seja através da dança, que seja através da música, que seja através do teatro, que seja através da pregação, que seja através da oração. Não sei qual é o chamado que Deus tem na sua vida, talvez a ser sacerdote, talvez a ser freira, irmã, talvez a ser um pai de família, uma mãe de família, talvez a ser um missionário. Eu não sei o chamado que Deus tem para a sua vida, mas é Deus quem chama. E você precisa estar atento para escutar a voz de Deus. Então, os 3 primeiros pontos dessa primeira leitura é: Deus quer uma conversão de mudança de vida. O segundo ponto, essa conversão me leva a anunciar aquilo que mudou a minha vida, o Deus que mudou a minha história. E o terceiro é: quem faz o chamado da missão que você vai exercer é Deus. Escute-o, ouça a voz de Deus. E deixe todas as outras vozes de lado, como a ovelha, que Deus vai muitas vezes, que Jesus vai muitas vezes usar nas suas parábolas, que escuta a voz do pastor. Muitas vezes a ovelha não reconhece o pastor visivelmente ou na escuridão, porque os pastores pastoreiam durante a noite e as ovelhas ficam muito medrosas à noite, chegam a ter paralisia de medo. Então elas reconhecem na voz que ele é o pastor. Então é isso, você precisa ter no seu ouvido este ouvido de ovelha para reconhecer a voz do pastor, porque quando ele chamar, e ele vai chamar, e ele está chamando, você precisa atender ao chamado do Senhor. E nós vamos seguindo. O salmo, o refrão do salmo vai dizer assim: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Meu irmão e minha irmã, a mudança de Deus, essa conversão em Deus, não é uma conversão de 360 graus. Porque se você vira 360 graus, você volta para o mesmo lugar. Ela é uma conversão de 180 graus. Ela é uma conversão de 180 graus porque ela muda totalmente o seu caminho. Você está indo aqui e completamente diferente o caminho, a conversão que Deus faz na sua vida. E aqui, nesse salmo, os salmos que normalmente são essa oração a Deus, nós vamos dizer a Deus, fazer este pedido de conversão, falando: Deus, me mostra os teus caminhos. Porque na primeira leitura nós vimos que Deus quer uma conversão de mudança de vida, que Deus quer que nós anunciemos este caminho de conversão aos outros, e que é Ele que nos chama para essa missão de anunciar, é Ele que vai definir como nós vamos fazer isso. Mas nós não somos meros espectadores da vida. Nós não estamos aqui simplesmente esperando uma hora que Deus vai se revelar a nós e dizer o que nós temos que fazer. Como este salmo nos ensina, nós temos que pedir a Deus, dizer: mostrai-me, Senhor, os teus caminhos. Eu tenho vontade de logo para essa missão, de fazer logo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Me mostra os caminhos que eu tenho que realizar. Me mostra os caminhos dessa conversão. Me mostra onde o Senhor deseja que eu esteja, aonde o Senhor quer que eu esteja, aonde o Senhor deseja que os meus passos cheguem. Essa oração precisa ser constante na sua e na minha vida, pedindo a Deus: Deus, Senhor, me mostra o caminho. Me mostra o caminho. Que a sua verdade me oriente e me conduza. Que nós sejamos sempre guiados, sempre tenhamos como norte essa verdade de Deus. E a verdade de Deus nada mais é do que Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que seguir esse Jesus. E nós vamos ver isso nas leituras e no Evangelho. Que na verdade essa grande abertura de caminho Jesus abriu. Nós temos que segui-lo. Essa é a grande conversão. Mas nós não podemos deixar de pedir jamais: Senhor, me mostra os teus caminhos. Me mostra para onde eu devo ir. Qual é a minha missão. O que eu devo fazer. O Salmo vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. Por quê? Porque você deseja do fundo do seu coração realizar as vontades do Senhor, os anseios do Senhor. Então peça. No final dessa liturgia nós vamos orar junto, pedindo a Deus, falando: Senhor, nos mostra os teus caminhos. Nos mostra que a sua verdade nos oriente, nos conduza, porque nós queremos saber este caminho. Então, primeiro passo,
Deus quer uma conversão de mudança de vida. O segundo passo é Deus quer que a partir dessa conversão nós anunciemos aos outros, nós anunciemos aos povos essa verdade, essa conversão que nos tocou. O terceiro ponto é a forma como nós vamos fazer essa missão, a forma como nós vamos anunciar essa palavra aos outros é um chamado que Deus vai fazer a cada um de nós e que nós precisamos estar atentos para saber o que fazer. E o quarto ponto é, enquanto nós não entendemos, enquanto nós ainda não sabemos ou não temos concretizado esse chamado, nós devemos estar em oração constante, em pedido constante a Deus de que Ele nos mostre o caminho, Ele nos mostre os caminhos, que a sua verdade nos oriente, nos conduza, sempre, a todo instante, em todo momento. Passemos então para a segunda leitura. A segunda leitura, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 29 ao 31. Então o que Paulo vai dizer aqui? E aí é um passo importantíssimo na conversão minha e sua, na nossa conversão. Isso precisa acontecer. Isso que Paulo fala nesse trecho aqui, nesse pedacinho da carta dele, a primeira carta dele aos Coríntios, é simplesmente a explicação que nós deveríamos ter em nosso coração a partir da nossa conversão. Vai dizer assim: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher. E os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa segunda leitura nos coloca exatamente nos passos seguintes da conversão. Os passos seguintes da conversão, por quê? Porque alguém que se converte, como foi dito, como nós interpretamos, como nós pegamos daquela primeira leitura, exige de nós uma mudança de vida. O que Paulo está dizendo para mim e para você aqui é: cuidado com aquilo que é permanente e com aquilo que é passageiro. Não se apegue com aquilo que é passageiro, porque uma hora isso vai passar. Se é passageiro, vai passar. Nós temos que nos apegar com aquilo que é eterno. Uma conversão nos tira exatamente desse caminho de coisas passageiras e nos coloca num caminho de coisas eternas. Os ninivitas queriam viver coisas passageiras. Os ninivitas queriam viver prazeres passageiros, assim como Sodoma e Gomorra e assim como diversas narrativas da nossa Sagrada Escritura vai dizer para mim e para você. Dessa mesma forma, as pessoas querem viver os prazeres rápidos, os prazeres dessa terra, os prazeres passageiros. E Deus está nos alertando, dizendo: não, eu preciso de uma conversão que te coloque no contexto daquilo que é eterno. E o que é eterno vem de Deus. E o que é eterno vem do Senhor. Aquilo que muitas vezes é visível, é palpável a nós aqui, não é real, não é eterno. E aquilo que nós não conseguimos ver, mas que está no nosso coração, que está na nossa mente, que nós sabemos que é, aquilo é eterno. Aquilo ficará para sempre. A fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. É saber que mesmo que não seja palpável, que mesmo que não seja visível, que mesmo que não seja algo que eu consigo tocar, ele é eterno, ele é para sempre. Então, este aqui é um passo muito importante para a nossa conversão. Então, vamos relembrar. E não se esqueça, você tem que passar por estes passos. Primeiro passo, uma conversão de mudança de vida. Um segundo passo é anunciar aquele que me converteu. Um terceiro passo é ouvir o chamado de Deus para saber de que forma eu vou fazer este anúncio. Quarto, sempre orar a Deus, sempre estar em constante oração com o Senhor, para que eu entenda e que eu saiba quais são os caminhos que Ele quer me levar. Quinto, eu preciso me desapegar
daquilo que passa e começar a me apegar naquilo que é eterno, naquilo que é para sempre, naquilo que vem de Deus. Porque esse é o chamado de conversão que o Senhor está nos fazendo neste dia, neste domingo. É um chamado de que nós devemos estar com os nossos olhares fixos naquilo que é eterno. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Pode acontecer o que for ao redor de mim, os meus olhos seguem fixos em Deus. Porque Ele é eterno. E tudo o restante passa. Então, este é um quinto passo nessa conversão. Eu preciso começar a me desapegar daquilo que não é eterno. Daquilo que é passageiro, daquilo que vem fácil, daquilo que é desta vida. E que vai ficar nesta vida. Nós precisamos nos desapegar. Nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente essa certeza de que isso passa. E de que eu tenho que focar os meus olhos naquilo que realmente não passa, naquilo que realmente é eterno. E aí nós vamos para o Evangelho. Já para irmos para o final desta aula que a nossa igreja nos dá neste domingo de processo de conversão. Vai dizer assim no Evangelho. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, sexto passo. Sexto passo. Este sexto passo poderia muito bem ser o primeiro, que é uma conversão verdadeira. Passa por um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo se completou. Chegou a hora, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus passou ali, aqueles homens que Marcos narra isso de uma forma muito rápida, muito feroz, assim, acontece fatos muito próximos um do outro e são coisas muito rápidas. É até estranho imaginar como homens que estavam trabalhando em seus empreendimentos, em seus barcos, largam tudo para seguir Jesus simplesmente por um chamado. Não é o mesmo chamado que nós estamos dizendo que Deus vai fazer a nós? Aqui é o encontro pessoal com esse Jesus que nos chama. Então, se nós formos colocando na ordem que Deus me inspirou, nós vamos passar por uma conversão de mudança de vida. Nós vamos ser chamados a anunciar essa conversão e esse Deus que nos chamou. O Deus que nos chamou nos dirá a forma como nós vamos fazer isso, de que modo nós vamos anunciar. Enquanto nós não temos isso concreto em nós, nós vamos orando e pedindo a Deus constantemente que Ele nos mostre os caminhos, o caminho a que a verdade dEle nos oriente e nos conduza. Eu preciso me desapegar daquilo que passa e me apegar naquilo que é eterno. E aí, quando Jesus fizer o chamado, e aqui vai ser algo muito importante, precisamos estar de prontidão. Não dá para esperar, irmão. No dia que o Senhor te confirmar a sua missão, não dá para você ficar esperando. Não dava para Tiago e João dizer para Jesus: olha, eu estou consertando a rede, espera eu consertar a rede, depois eu sigo você. Não, aquele era o momento. Provavelmente eles já passaram por tudo aquilo, provavelmente eles já pediam nos salmos, dizendo: Senhor, mostra-nos o teu caminho, que a sua verdade nos oriente, nos conduza. No dia que essa verdade chega, você não pode dizer: espere um pouco.
Então, o sexto passo nesse processo de conversão é: eu preciso estar de prontidão para fazer a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, esteja aberto a possibilidades que Deus pode te dar hoje. Neste dia em que o Senhor quer que você já esteja nesse processo de conversão, o Senhor pode te dar inúmeras possibilidades de entrar neste caminho que Ele escreveu para você. E você não pode se recusar, porque nós ouvimos a voz do pastor. Nós estamos orando e pedindo a Deus: Senhor, mostra-nos o teu caminho. Que essa sua verdade nos oriente, nos conduza. Então quando essa verdade chega, eu não posso dizer ao Senhor: espere. Calma, Senhor, calma. Daqui a pouco eu vou fazer. Prontidão é o sexto passo para que essa conversão aconteça dentro de nós. Nós estamos ali na conversão, orando, estando na presença do Senhor, pedindo que Ele nos mostre os caminhos a seguir, a missão que Ele tem para nós. Quando Ele dá, eu preciso estar pronto para fazer. Eu preciso estar pronto para realizar. Eu não posso ficar enrolando o Senhor na vocação, no chamado que Ele fez para mim. Não posso. Eu não posso ficar quieto, parado. E para finalizar, para fechar este processo de conversão, pegando ainda esse evangelho que é lindíssimo, que fala que o Senhor quer colocar na sua vida, quer transformar em você em pescador de homens, que quer que você também lance as redes, como nós estamos tentando fazer neste projeto, neste canal. O Senhor um dia nos chamou a anunciar a sua palavra e a lançar as redes, e disse que nós seríamos pescadores de homens. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas o Senhor diz algo que nós vamos ouvir ali na quarta-feira de cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Um passo ali seguinte, e muitas vezes, inúmeras vezes, muito junto, muito presente, muito atrelado à conversão, é acreditar na palavra de Deus. Chegou a hora, meu irmão e minha irmã, de você se curvar para a palavra que Deus tem para a sua vida. Acredita. Se Deus está falando para você ser pregador, não importa. Você está pronto para fazer? Está. Mas acredita que você vai ser um pregador da palavra. Acredita que você vai ser um músico, um ministro. Acredita naquilo que Deus colocou para você como missão. Acredita. Crê na palavra de Deus. Crê no Evangelho. Você precisa acreditar nas palavras que Deus deixou para nós, na revelação de Deus para nós. Meu irmão e minha irmã, é necessário passar por estes processos de conversão. É necessário passar por estes processos, e essa conversão que Deus está nos chamando neste domingo quer nos levar a estar muito ligado, muito próximo, a nós estarmos conformados com a mesma forma do Evangelho. Que tem ali a presença do próprio Cristo no Evangelho, na palavra. Então, a conversão nos leva a sermos parecidos com o Cristo. A acreditarmos ser parecidos com o Cristo que nos chamou. Então, meu irmão e minha irmã, isso é para você. Eu não sei qual é o momento, se já teve, se ainda terá, mas em algum momento este processo vai começar na sua vida. E vai começar em você um processo de conversão, de mudança de vida. Uma mudança de 180 graus. Mudança completa, radical. Você vai sentir no seu coração a necessidade de anunciar esse Deus que te chamou. Mas você ainda não vai saber como. Então você fica esperando e orando a Deus, pedindo: mostra-me os teus caminhos. Que a sua verdade me oriente e me conduza. E espera, porque o chamado, a missão, a vocação que tem na sua vida é feita por Deus. Este chamado será feito ou já é feito de Deus na sua vida. Quando isso acontece, quando você entra nessa dinâmica da missão, você precisa já estar se desapegando daquilo que é passageiro e se apegando naquilo que é realmente eterno, se apegando naquilo que está em Deus. Com isso,
com o tempo, com essa vivência da conversão já, você terá com certeza absoluta um momento de encontro pessoal com o Senhor em que Ele te fará esse chamado pessoalmente, te chamando pelo nome. Como no domingo passado nós víamos a leitura de Samuel, em que Deus chama Samuel pelo nome. Deus está te chamando pelo nome e você precisa responder: fala, Senhor, que o teu servo escuta. O Senhor vai te encontrar pessoalmente no seu barco, na sua vida, naquilo que você está fazendo hoje, e vai te chamar. Esteja pronto, esteja de prontidão para servir o Deus que te chama. E por fim, queira e seja cada dia mais parecido com a palavra de Deus, conformado com a palavra de Deus, tendo a mesma forma, tendo o mesmo jeito, tendo as características da palavra de Deus. Paulo não vai nos dizer na segunda carta aos Coríntios que nós somos cartas de Deus escritas pelo Espírito, não com tinta, escritas em tábuas de carne, os corações, e não em tábuas de pedra. O Senhor quer que você seja uma palavra de Deus ambulante. O Senhor quer que você seja um escrito do Senhor para os outros, que as pessoas leiam Jesus Cristo em você, que as pessoas leiam vida diferente, vida convertida, olhando para você. O Senhor quer te chamar a ser essa carta de Deus. E meu irmão e minha irmã, antes ainda de finalizarmos essa liturgia da palavra e orarmos junto, o próximo domingo, terceiro domingo do tempo comum, também tem a grande graça de nós celebrarmos juntos a conversão de Paulo. Meu irmão, não tem outro exemplo melhor para essa conversão que nós dissemos aqui do que a conversão de Paulo. Aquele homem estudado, aquele homem que tinha o conhecimento tanto da palavra, tanto do ensino religioso quanto do ensino secular, que falava grego, era um homem muito bem dotado de inteligência, um homem provavelmente muito influente, e que fez as suas escolhas, e as suas escolhas o levou a matar cristãos, porque considerava aquilo uma seita diabólica, aquilo uma seita que não vinha do coração de Deus. E ali, quando tudo parecia ser o contrário, Deus teve com ele um encontro pessoal, e ali a conversão de Paulo começa. E aquele homem que ali começou seu processo de conversão foi com certeza absoluta um dos maiores, se não o maior, divulgador, um dos maiores, com certeza absoluta, um dos maiores pregadores dessa palavra de Deus, um dos maiores anunciadores do cristianismo, a partir deste processo de conversão. Então, antes de orarmos, eu só vou pegar um trecho de um livro chamado Paulo de Tarso, História de um Apóstolo, edições Loyola. Então, só um pequeno trecho. Ele vai dizer assim: ainda não se sabe exatamente onde Paulo teve a experiência que mudou sua vida. Das poucas referências geográficas existentes, nenhuma lhe era familiar. Além do mais, o encontro com Jesus produziu em Paulo tal impacto que ele literalmente não se deu conta de onde estava. Este aqui é o livro, tá? Nós, com a graça de Deus, ainda teremos a oportunidade de trazer a história de Paulo mesmo para vocês em algum vídeo. Mas por enquanto é só um trecho deste impacto que a conversão de Deus, que a conversão que Deus tem para nós, quer causar na nossa vida. Essa liturgia é toda voltada para esta conversão, que nós teremos a grande oportunidade de vivê-la afinco na nossa quaresma. É uma preparação para essa quaresma, em que Jesus está dizendo: o tempo se abreviou, o tempo está próximo, se completou o tempo, converta-se. Então é este chamado de Deus neste dia a que nós nos convertamos, a que nós mudemos a nossa vida e sigamos neste domingo o exemplo da conversão de São Paulo apóstolo. O homem
que em si também teve um papel fundamental em difundir o cristianismo, em abrir o cristianismo aos pagãos, sendo que o primeiro de todos foi Pedro, quando ele prega a Cornélio, mas Paulo é o grande homem que vai anunciar isso aos gentios, aos homens que não eram do povo hebreu. Então que, assim como Paulo não imaginava, com certeza Saulo não imaginava o que aconteceria de sua vida. Provavelmente eu e você também não imaginamos aquilo que Deus tem reservado para nós a partir da nossa conversão. Então que neste final de vídeo, neste finalzinho de liturgia, que você comigo peça a Deus Pai, por intermédio do Espírito Santo, e em nome de Jesus Cristo, sob a intercessão da Virgem Santíssima, que Ele te mostre os caminhos a seguir, que Ele converta o seu coração neste dia, que Deus na sua infinita misericórdia, olhando para você, que nesse dia que Ele mandou um profeta como Jonas falar para você, mude de vida, que neste dia você tome para si essa palavra e diga: Senhor, então me mostra os caminhos a seguir, que a sua verdade me oriente e me conduza, Senhor, que o Senhor seja o meu guia, que o Senhor seja o pastor que me conduz, para que não me falte mais coisa alguma. Vem, Senhor, pegar em minha mão, vem, Senhor, falar aos meus ouvidos, vem fazer o seu chamado à minha vida. Eu não quero mais viver a mesma coisa, eu preciso fazer essa mudança, ter essa mudança de 180 graus, porque eu preciso viver esta conversão. São Paulo apóstolo, homem de Deus, anunciador da palavra, homem cheio da inteligência, mas que em diversos momentos disse que a sua inteligência de nada valia, porque era o Espírito Santo que empregava. Que você interceda a Jesus Cristo por mim. Interceda ao nosso Senhor Jesus Cristo pela minha vida, pela minha conversão. Que eu também caia do cavalo, do meu orgulho, da minha sexualidade desenfreada, daquilo que eu não sei viver ainda com coerência, das virtudes que eu ainda não alcancei. Que eu caia do cavalo e que eu possa muitas vezes estar cego para tantas outras coisas, para finalmente conseguir ver Jesus, para finalmente conseguir escutar e ver a vontade do Senhor para a minha vida. Que a graça de Deus, não que eu seja merecedor, mas por misericórdia desça sobre nós e nos converta neste dia. Que tudo isso aconteça sob a intercessão da Virgem Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado, meu irmão e minha irmã. É a primeira liturgia deste novo ano, deste novo caminhar juntos que nós teremos aqui no canal do Lançai as Redes, e que nós estejamos juntos neste processo de conversão. Que Deus o abençoe, que Deus conduza a sua vida e que este processo de conversão aconteça em nossas histórias e que nós possamos partilhar disso juntos. Espero que você tenha gostado. Divulga o vídeo, passa ele para frente, curte o canal no YouTube, curte a página no Facebook, compartilhe o vídeo, mostre isso para outras pessoas. Nós temos que levar e lançar essas palavras a outras pessoas, porque nós somos pescadores de homens. Que Deus os abençoe e até uma próxima vez.